Acompanhe agora a parte 5 do estudo sobre as igrejas de Esmirna e Filadélfia. E qual que é a promessa, então, que Jesus vai dar para essa igreja aqui de Filadélfia? Olha só. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Olha só, aqui tem uma coisa muito interessante para nós. Por quê? Jesus está falando, olha, porque vocês guardaram a minha palavra de exortação à perseverança, eu também vou guardar vocês da hora da aprovação que está para vir sobre o mundo. Aqui tem algumas pessoas que tiram desse verso aqui para justificar que a igreja vai ser arrebatada antes do período chamado de grande tribulação. Porque eles falam, olha, Jesus vai nos guardar, né, da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo. Mas pensa um pouquinho comigo. Para a igreja de Esmirna, Jesus falou, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para prová-los, tá? E vocês sofrerão perseguição por 10 dias. Aí como é que eu posso dizer então que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação para não passar por provação apenas aqui, ó, por esse verso, que eu vou guardar da hora da provação que está para vir sobre todo mundo? Qual então que é a diferença desses dois versos? Eu quero dizer para você o seguinte, esse versículo não justifica o arrebatamento antes da grande tribulação, beleza? Por que não? Porque olha só, uma vez que Jesus já falou que a igreja vai passar sim por provação, e aqui está falando que Jesus vai livrar os seus crentes da provação, então é óbvio que nós estamos falando de duas provações diferentes. Como que isso se dá? Olha só, na primeira, essa provação é a provação dos santos, né? Que Jesus está falando, olha, vai lançar alguns de vocês, ou seja, dentre a igreja, na prisão para prová-los. Prová-los quem? Vocês que são igreja, tá? Então aqui está falando do período da aprovação dos santos, tá? Já nesse aqui, ó, ele está falando, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então nós temos dois tipos de provação. Como que eu tiro isso? Olha só. Primeiro nós teremos a grande tribulação, tá? Que é aquele período que é a segunda metade, né, da última semana de Daniel. São os últimos 3 anos e meio. Se eu não me engano, eu já falei disso já um pouquinho em um outro vídeo. Vou deixar aqui em cima um card para você poder ir lá nesse outro vídeo e ver um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel. Eu ainda vou fazer também um outro vídeo entrando mais a fundo nessa questão das 70 semanas, tá? E aí eu vou explicar em detalhes, né, mais ricos, a questão dessa última semana, dos primeiros 3 anos e meio e dos últimos 3 anos e meio dessa última semana e do último dia também, que é o dia da ira de Deus, tá? Mas, enfim, olha só, aqui nós temos dois períodos. O período da grande tribulação, que é um período de 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, né, da grande tribulação, tá? E depois da grande tribulação, quando Jesus vier nas nuvens, ele vai arrebatar a igreja e descer a sua ira sobre os que habitam sobre a terra. É desse período que Jesus está falando que vai livrar a sua igreja, que vai livrar o seu povo, que se manter fiel até o final, tá? Porque esse período é o período da ira de Deus. E a Bíblia inteira fala que nós não fomos destinados para a ira de Deus. Deus vai nos livrar da sua ira, tá ok? Então a sua ira vai cair apenas sobre aqueles que habitam no mundo, aqueles que não são parte do seu povo, tá ok? Mas nós seremos livres dessa ira de Deus. E olha só, eu até coloquei aqui, né? Provação dos santos versus a aprovação dos ímpios, né? Grande tribulação versus a ira de Deus. E um outro detalhe também importante para a gente ver que são dois tempos diferentes. Olha só, aqui Jesus está falando que eles vão sofrer perseguição por quanto tempo? 10 dias, tá? Esses 10 dias não são 10 dias literais, tá ok? Não é que eles vão sofrer perseguição só por 10 dias. Mas esses 10 dias quer dizer que é um tempo, um período curto, tá bom? É um espaço de tempo curto. Não tão curto a ponto de passou de uma hora para outra, mas também não é tão longo a ponto de
estarem sempre ali sofrendo. É um período que a igreja vai sentir sim a perseguição, vai sentir sim a aprovação, tá ok? Mas é um tempo que passa rápido, tá ok? E olha só, olha o tempo da ira de Deus aqui. Ele vai comparar a ira de Deus com a hora da aprovação. Cadê? A hora da aprovação, tá ok? Então eu até coloquei aqui 10 dias, que equivalem aos 3 anos e meio, versus a hora da aprovação, que é um tempo bem mais curto, mas, poxa, Vitor, então Deus é injusto por dar um período de aprovação maior para a igreja e um período curtinho demais para os ímpios? Não, porque você não faz ideia desse período que Deus chama de a hora, o tamanho da sua ira. Porque aqui, ó, na grande tribulação, nesse período de provação dos santos, aqui é como se fosse a ira do anticristo e do seu povo contra a igreja, contra o povo de Deus. E aqui, meu amigo, é a ira de Deus contra os ímpios, contra o anticristo, contra o reino do anticristo. A ira de Deus é infinitamente maior do que a ira do anticristo e do seu reino, pode ter certeza disso. E depois ainda vou fazer também um vídeo, que quando você vai fazer o cálculo da última semana, você vai ver que ali, né, o último período de 3 anos e meio, dão alguns dias a mais ali do que exatamente 3 anos e meio. E eu creio que esses dias a mais ali vão ser os dias que vão começar a se derramar a ira do Senhor sobre a terra, tá? Que é o período que vai começar a cair os cálices da ira. Mas isso aí eu vou entrar em detalhes mais pra frente, beleza? E dando continuidade agora aqui na promessa de Deus, né, para essa igreja aqui de Filadélfia, olha só o que Jesus vai falar. Venho em breve, a minha volta vai ser já já. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Para que ninguém tome a sua coroa. Coroa essa que nós já vimos, Jesus falou aqui para eles, olha, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Repara agora numa coisa. Jesus falou que para aquele que se mantiver fiel até a morte, ele dará a coroa da vida. Só que, como eu já falei, nem todos irão morrer nesse período aqui da grande tribulação, beleza? Só que, e nem todos também serão presos, nem todos vão morrer, né? Mas todos vão ser perseguidos. E todos os cristãos terão que manter a perseverança na palavra de Deus. Tá ok? E aquele que se mantiver fiel até o fim vai receber a coroa da vida. Agora olha comigo, Jesus falou para Filadélfia, olha, eu estou pondo uma porta aberta diante de você, exatamente porque você se manteve fiel e você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Tá ok? E aí por causa disso também, ele deu a coroa da vida para a igreja. Só que ele ainda exorta, olha, falta mais um pouquinho para eu vir, eu venho em breve. Estou quase vindo. Só falta mais um pouquinho. Aguenta a mão mais um tiquinho aí. E nesse momento, enquanto isso, retenha o que você tem. O que você tem? A perseverança. Não deixe de perseverar. Agora falta pouco, tá? Para que ninguém tome a sua coroa. Para que ninguém tire, né, a sua coroa da vida que eu já te dei ela. Eu coloquei uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar. Só falta pouquíssimo tempo para que eu volte de fato. Tá ok? Então retenha aí o que você tem, que já estou vindo, já é em breve. E reparem em mais um detalhe aqui, olha só. Quando Jesus vai falar que eu conheço as suas obras, eis que coloquei uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar, olha o que ele falou. Sei que você tem pouca força. Olha, por que a igreja tem pouca força? Eu fiz aqui um link, olha só. Tem uma seta que eu puxei aqui, ó. Você tem pouca força devido ao quê? Olha só, devido ao que a igreja já sofreu, né? A prisão, o diabo já lançou alguns na prisão, né? E muitos foram perseguidos, né? A igreja inteira foi perseguida, né? Então, por causa disso, por causa da perseguição, por causa da perseverança que eles têm que manter, que nós vamos ter que manter no final, ao final de tudo, quando Jesus estiver quase vindo já com o pezinho já, né, já lá na nuvem, igual a gente fala, né? Você tem pouca força. Eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra. Você está de parabéns, né? Eu tenho você em autoestima, porque mesmo tendo pouca força, devido à tamanha perseguição que você sofreu, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome.
Você está vendo a relação que essas duas igrejas aqui vão ter? Que é maravilhosa isso para nós? E olha só, mais um pouquinho aqui da promessa de Deus. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Só que tem uma curiosidade aqui que eu quero ler com vocês. Está lá em Apocalipse 21, o verso 22. Que ele vai falar sobre a Nova Jerusalém. Eu não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Agora uma pergunta curiosa. Como é que Jesus vai fazer do vencedor uma coluna no santuário ou no templo de Deus, se João falou que quando ele viu a Nova Jerusalém vindo, ele não viu templo nenhum na cidade? Então nós vamos ser feito coluna no templo de Deus? Em que templo de Deus é esse? Né? Se na Nova Jerusalém não tem templo nenhum. Tá ok? Como que é isso? Né? Primeiramente, uma coluna de um templo, ela faz parte, né? Se você pensar no templo físico, a coluna é aquilo que faz parte, ela é um só com o templo. Agora vamos ver que templo é esse aqui, porque João já falou, olha, o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Mas como é que nós podemos ser feito colunas em Deus e Jesus? Né? Olha só, vamos ler alguns textos aqui. O primeiro deles lá em 1 Coríntios, o capítulo de número 6, o versículo de número 19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Ou seja, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Um outro texto, Efésios 2. Efésios capítulo 2, os versículos 19 até o 22. Olha só. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Olha o que Paulo está falando, que nós estamos sendo edificados, tá? Sobre Jesus. Que Jesus é a pedra angular, né, dessa edificação, é a pedra principal, né, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, a mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho vai dizer que nós somos salvos e nós nos tornamos o corpo de Cristo. O que é isso? É um mistério muito grande que Paulo vai explicar na maioria aqui das suas cartas, né? E na Bíblia toda vai ter esse mistério de Deus, falando acerca do corpo de Cristo, falando acerca da habitação, né, do Senhor. E aí, a partir daí, Deus fala que por meio do seu Espírito, Ele habita em cada um de nós. E todos nós, sendo igreja de Deus, sendo povo de Deus, entenda que quando eu falo igreja, eu não quero dizer somente a igreja, tá? Mas eu quero dizer o povo de Deus, tanto o judeu, que crê em Jesus, né? Quanto o cristão também, né? Porque os judeus também são o povo de Deus, tá? Mas todo aquele que crê em Jesus, ele é considerado povo de Deus. E nós estamos sendo edificados como um santuário para o Senhor. Porque Deus faz morada em nós por meio do seu Espírito. Então, quando Jesus fala que Ele vai fazer de nós uma coluna no santuário, é disso que Ele está falando, é desse santuário que Ele está falando. Porque nós somos a habitação de Jesus. E nós vamos sendo transformados, né, à imagem e semelhança de Cristo, para nos tornarmos um no final de tudo. Porque Cristo é o cabeça do corpo e nós somos o corpo. O final desse estudo está na próxima parte, a parte número 6. Link na descrição.